Novamente, vamos dar aquele boa tarde, esquecendo um pouco as aflições que o mundo está passando, né? Não é do poste, até o poste às vezes passa, porque roubam as coisas dele, né? Mas vamos dar um boa tarde pedindo a Deus e agradecendo tudo que a gente tem e pedindo força, esperança, coragem. Vamos dar? Então vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Agora sim, nem precisava falar mais nada que já está vibrando bem, né? Eu vou falar uma coisa antes do nosso estudo de hoje, porque eu posso esquecer, né? Eu já falei no grupo, mas eu quero falar pessoalmente. Eu quero agradecer o momento que eu vivi de aflição no hospital com meu pai, né? Todas as orações, todas as pessoas que falaram comigo, todas aquelas que não falaram, mas eu sei que vibraram positivamente, as que foram no hospital, né? E assim, eu quero fazer um agradecimento muito, muito especial ao Tuninho, que não está aqui presente, mas está de coração, por todas as vezes que ele segurou na minha mão. Porque eu acho que gratidão é um caminho para diminuir as aflições, que é o tema de hoje, que está no Evangelho, capítulo 5, item 4, né? O 3 não é o nosso, o 5, o 6 não é o nosso, mas eles estão muito parecidos, estão muito próximos uns dos outros, né? Então, que a gente consiga ser mais gratos para que essas aflições diminuam. E a gente gosta muito de lembrar, né? Eu sei que a maioria já sabe, mas é bom para eu lembrar também, das 3 revelações, né? Que a primeira, que foi lá no ano de 1800 e alguma coisa antes de Cristo, que foi trazida por Moisés, que trouxe os 10 mandamentos e que naquela época tinha aquela lei de talião, olho por olho, tô lascada que todo mundo aqui tá afiado, então tô bem. Olho por olho, dente por dente, né? E aí eu gosto de falar assim de algumas características dessa época. Por exemplo, isso aqui eu roubei. Aí alguém vem, corta minha mão, é olho por olho, dente por dente. Na época de Moisés, está falando de 1800 e pouco antes de Cristo, não tem nada a ver com a gente agora. Depois veio Jesus trazendo o que? O dar a outra face, né? Trazendo o perdão das ofensas. Eu peguei isso, a dona está aqui, ela me perdoou. Ela até ficou irritada comigo, tá? Ela ficou bem chateada com o que eu fiz, mas ela me desculpou, ela nem quis arrancar minha mão. Então é mais ou menos, grosseiramente falando, né? É mais ou menos isso. E depois veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, trazido, né, codificado por Hippolyte Léon, Denis Arrivaio, que é o Allan Kardec, que ele não veio dizer não para o que Jesus falou, ele veio dar continuidade e eu não dei boa tarde pessoal de casa, boa tarde. Ele veio dar continuidade e também, como na terceira revelação o ser humano já está um pouco mais evoluído, com mais entendimento, então se hoje eu pego isso aqui que é da Cândida, logicamente é uma infração. A Cândida vai me desculpar, porque ela é um espírito evoluído, mais do que eu, ela vai me desculpar. E além de desculpar, ela ainda vai colocar meu nome na caixinha, pedindo a espiritualidade a Miguel para que eu tenha compreensão dos meus atos. Então, grosseiramente falando, objetivamente falando, é mais ou menos isso, as revelações. Agora, a gente vai entrar especificamente no tema. E esse tema, quando a gente fala de aflições, né, aflições atuais, está muito ligado ao perdão das ofensas. Rossando, não sei se eu vou falar o nome dele certo, tá? Eu treinei o dia inteiro. Rossando Kingsley, que é um palestrante espírita, que eu adoro as oratórias dele, e também psicólogo. Ele tem uma frase que ele diz, eu ia falar que a frase era minha, mas vai que vocês saibam, eu melhor falar a verdade. O perdão é deixar de pagar a conta para o agiota. Ele fala isso. Agiota é aquele irmão nosso, porque é nosso irmão, querendo ou não é nosso irmão, né? E apesar dele estar fazendo agiotagem na época que é o Espiritismo, terceira revelação, olha como é que a característica lá da primeira época de Moisés, olho por olho, dente por dente, está atual. A gente ainda vê coisas desse tipo hoje. Inclusive eu tenho características da época que deveria ter ficado lá na época de Moisés, que é o olho por olho, dente por dente. Eu vou rodar minha baiana, porque eu tenho a baiana ainda. Eu ainda tenho a baiana, que está guardada, mas de vez em quando eu rodo. Quer dizer, então eu estou usando uma característica lá da época de Moisés.
E isso é uma coisa que a gente precisa se alertar, né? A gente ri, brinca, mas, poxa, já passou tanto tempo. E aí o agiota, ele empresta dinheiro com juros, mas são juros abusivos. E aí você vai pagar, você não tem o dinheiro todo, você paga uma parte, e aquilo é um saco sem fundo, né? Não é isso? Não acaba. Então, o Rossandro, ele está dizendo que quando você perdoa, é como se você tivesse quitado a tua dívida. É fácil perdoar? Não. Mas a gente precisa pelo menos o quê? Tentar. A gente precisa tentar, né? E, vamos lá, vamos seguir. Tem uma outra situação também que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala das leis naturais, que são 10 leis, não vou falar delas porque não é o tema. Lei do trabalho, lei de conservação, e lei da justiça, amor e caridade, que fala diretamente para o nosso coração, para que a gente tenha estratégias para diminuir essas aflições. A gente tenha estratégias para diminuir essas aflições. E aí, vou dar um exemplo aleatório. A pessoa matou a caneta. A pessoa que matou a caneta, ela, pela justiça humana, ela vai, se tudo correr bem, ela vai o quê? Presa. E tem que ir. Sem julgar quem matou, tem que ir presa. Mas a pessoa não volta. A justiça humana não vai conseguir fazer a pessoa voltar. O que vai consolar efetivamente os nossos corações é a justiça divina, que fala de amor e de caridade. E que também não é fácil. Dependendo do nível que a gente esteja, também não é fácil. Mas é um pouco, afaga melhor, um pouco mais o nosso coração. E aí eu vou trazer 3 casos. E assim, o primeiro é muito respeitosamente, até se eu for por algum caminho que não ficar legal, vocês, por favor, me interrompam, que eu já passo para o segundo discretamente. Eu não gosto muito de ver os noticiários o tempo inteiro. O tempo inteiro, não. Mas eu também não posso deixar de ver. Porque às vezes eu deixo de ver, caiu um toró, eu saí sem meu chapéu. Puxa vida, podia ter visto o jornal que eu vi o tempo. Às vezes está acontecendo alguma situação em determinada comunidade, imagina se eles dois não estão atentos. Eles não vão avisar nunca pra gente, olha a responsabilidade. Então tem que ver o jornal. Eu digo que eu não gosto de ver o tempo inteiro. Mas a gente não pode ficar, com todo respeito a quem fica, que eu tenho um amigo que ele falou, Itamar, eu só vejo série e não vejo televisão. É um direito dele, jornal, um direito dele. Eu não tô aqui para julgar. Só que eu me sentiria alienada, eu e Itamara. E aí a gente vê as notícias. Quando a gente vê as notícias, a gente avalia, porque a nossa doutrina, ela é uma doutrina que não traz a fé cega. A nossa doutrina é uma doutrina para a gente raciocinar. Não é aquela doutrina quando o jogador perde o gol do Brasil e a gente vai perder a Copa porque ele perdeu e a gente fala também, ah lá, tá gordo? Por isso que perdeu. Tem gente que fala isso. Tem gente que ainda fala isso. Eu não tô nem na época de Moisés. Mas eu preciso avaliar. Poxa, por que ele perdeu? Mas ele faltou alguns treinos, porque ele foi para a noitada. Que pena. Entende a diferença? Então a gente precisa, quando nós olharmos essas notícias, sempre com muito respeito, avaliar e ver se tem alguma coisa a ver com se aquilo vai ser útil para a nossa aprendizagem, porque às vezes, porque a doutrina vem para ensinar. Né? Eu estou fazendo esse prefácio todo para falar muito respeitosamente da nossa irmã, que tem 17 anos, e que sofreu o estupro coletivo em Copacabana. Né? E aí cada um, às vezes, tem uma noção disso e quer dar o seu quinhão como se fosse advogado, inclusive eu. Em relação à nossa irmã, pelo que ela passou, porque não é só o que a gente viu na televisão, tem outros estudos sobre, mas eu não estou julgando ninguém, nem elas, nem eles. Nem ela, nem eles. Mas, a grosso modo, acredito que pelo que a gente estuda no Espiritismo, ela esteja sofrendo o item 6, causas anteriores das aflições. Mas ela disse que queria... Vamos segurar aqui, senão a gente vai entrar para outro caminho. Causas anteriores, né, de outras vidas que não é o meu tema. Então, não preciso falar sobre isso. Mas em relação aos nossos irmãos, os nossos 4 irmãos e o outro, né, eles, acredito eu, mesmo que
Zé Inácio deixou a caixa de bombom dele aqui e saiu. Eu peguei a caixa de bombom escondido, vou comer porque eu sou chocólatra. Aí eu ofereço para Fátima. Fátima quer dividir, eu roubei, o Zé Inácio nem sabe. Ela pode falar não, não pode? Mas se ela aceitar, a gente está em comum acordo com isso. Mesmo que eu oferecesse, eu podia ter dito não. E os rapazes, com todo respeito, porque eles poderiam ser meus filhos em outras existências. Então eu estou avaliando dentro da doutrina e dentro do tema. Eles não falaram não. Então eles, agora, que estão nessa movimentação de ser preso, de depor, de ter que sair na rua e todo mundo ver. E aí vai começar, se já não começou, as aflições atuais deles. É pedrada, dentro da cadeia, outras coisas que a gente não precisa falar, que vai afligir. Vai afligir. Aí a Itamara, lá da época de Moisés, está assim, tomara que aconteça isso, aquilo e aquilo outro. Mas a Itamara de Jesus e a Itamara do Espiritismo, que é a terceira revelação, precisa, estou falando de mim, eu preciso fazer um movimento e pedir a Deus para que esses rapazes reflitam no que eles fizeram e que eles não façam de novo. Eu preciso, por mais que eu esteja com sentimentos negativos para com eles. Então é a briga do homem velho da Itamara com o homem novo, porque eu quero me tornar uma nova criatura, eu quero evoluir, eu quero me melhorar, como diz meu pai, eu vou ser santo, ele fala, eu quero ser santo, né? Tô longe, nossa, nem precisa falar o quanto, mas eu quero me melhorar. Então esses rapazes, respeitosamente falando, eles estão agora colhendo as aflições de outras vidas, agora, da escolha que tiveram nesse momento. E aí, a justiça humana está sendo feita, né? Porque tem que ser feita. Isso é uma situação. Uma outra situação foi trazida por José Raul Teixeira, que também é um palestrante maravilhoso. Tudo colado, viu? Deu Ctrl+C, Ctrl+V. Quem conhece José Raul Teixeira? Ele é negro, tem os olhos mel, ele é maravilhoso, né? E aí ele contou um caso que talvez vocês conheçam também, que tinha uma professora, olha, uma professora, e ela custou a casar, custei pra minha casar, gente, acho que não sou eu não, que custou um pouco a casar, estava escolhendo aquela coisa toda, e aí ela se casou com um homem um pouco, assim, consideravelmente mais velho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele estava dando as características da situação, né? E aí, esse homem tinha um temperamento muito difícil, coisa que a gente aqui no cantinho não tem ninguém assim. Nada. Muito difícil, muito, sabe? E aí eles se casaram, tiveram um filho, estava com um filhinho de 3 meses, e aí eles resolveram, era a época de Natal, eles resolveram ir no centro da cidade, lá de onde eles moram, não sei se era São Paulo, não sei onde era. E para poder comprar alguma coisa, comprar um refrigerador, tá muito calor, alguma coisa assim. E aí eles entraram no carro e foram. No meio do caminho, apareceu um taxista que não frequenta o cantinho, não frequenta outro lugar, talvez não esteja ainda se preocupando na sua melhora moral. E aí ele, deu uma fechada neles três, né, que estava a esposa, o marido e o bebê, que o homem levou um susto com aquilo, foi feio. O que o taxista fez foi muito feio. E eu me lembro que uma vez aquela minha colega, lembra que eu tenho uma colega? Então, essa colega uma vez fez isso num cara. Tem muitos anos ali em Vista Alegre. Eu sei até onde a rua é exatamente o lugar, porque ela me contou os detalhes, não tem nada a ver comigo. E ela deu uma fechada no cara, mas ela deu sem querer mesmo. E aí, o cara fez? Veio. Mas ele veio quente atrás dela. E ela ficou esperando, abriu o vidro do carro. Quando ele abriu o vidro para falar aquelas coisas, aqueles poemas, que a gente não pode falar aqui, ela pediu perdão. Ele chegou, eu já contei isso aqui, ele chegou a fazer assim, quase que ele pediu perdão pra mim. Pra mim não, pra minha colega. Então ali foi amenizado, a conta do agiota foi paga, entendeu? Porque eu poderia ter falado, foi sem querer, e você isso? Não, simplesmente pedi perdão e acabou a situação. Que eu confundo, é muito minha amiga. E aí esse taxista deu a fechada e foi embora. O que ele fez? Fosse o Alberto, vai com Deus, né? Alberto, mansidão, Zé Inácio nem se fala, mas não era, né? Eu tô pensando dos dois. Ele foi atrás, virou o carro, o taxista se assustou, mas reconheceu, e saiu do carro
com aquela cara, né? Nada boa. O que o taxista pensou? Este homem vai fazer o que comigo? Ele não vai chegar e falar assim, pô, meu irmão, por que você me deu uma fechada? Eu tô com a minha esposa, com meu filhinho. Pô, já tenha mais prudência. Você acha que o taxista pensou isso? Eu também não pensaria. E aí o que o taxista fez? Abriu, pegou e matou o homem. Matou. Aí eu pergunto, este homem tinha necessidade, ele veio programado para morrer pelo taxista? Não. Ele talvez não tenha feito o que a gente falou lá no início em relação à frase do Rossandro, o perdão. Ele foi com dois quentes, um fervendo. Ah, mas você está falando que a gente tem que ser bobo? De forma alguma. Não é ser passivo, é ser pacífico, como Gandhi, que caminhou 300 quilômetros, marcha pelo sal para falar que aquilo estava errado, e contra os britânicos, que a Índia precisava do sal, mas ele não atirou uma pedra, ele apenas se manifestou, falando, isso está errado, a gente precisa desse, não sei o quê, papapá. Então, eu penso, a mulher ficou viúva, com uma criança de 3 meses, o menino órfão de pai, não tinha a menor necessidade, não tem nada a ver com causas anteriores das aflições. O relógio está meu amigo, hein? Não tem nada a ver com causas anteriores das aflições, tem a ver com a intemperança deste homem, que foi, já tinha, o taxista, ele já tinha passado. Reclama, pronto, mas você acelerar um carro e ir atrás, podendo ter ocasionado outros acidentes, ter capotado com a esposa e com o filho, ele podia ter matado a esposa e o filho, então foi até menos pior, pensando por essa ótica. Quer dizer, o taxista também cometeu o seu delito, porque ele fez a besteira e talvez ele pudesse ter, desculpa, freado, né? Não sei a história a fundo, mas poderia ter pedido desculpas, como essa minha colega pediu perdão para o homem, e aí zerou. Gente, o perdão é um remédio que cura feridas e abre espaço para laços que a gente não imagina como a gente pode ser abençoado com o valor do perdão. Que não é fácil, mas é treinável, não é? A gente não pode treinar? Pode. Eu tô com raiva desse aqui, tô com vontade de falar um negócio, mas eu vou treinar. Ó, silêncio. Não falei, ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui, mas eu treinei. 1 mês depois, eu já falo assim, ó, tô chateada com você. 3 meses depois, tá, você não devia ter feito aquilo. Daqui a pouco, 1 ano. Não, vem cá, acabou. Mas isso é homeopatia, são doses homeopáticas, só que a gente precisa levantar e fazer a nossa parte, mesmo que aos poucos. E tem uma outra situação que aconteceu literalmente com a minha amiga. No sábado passado, estava com pressa, porque tinha uma festa de uma diretora que me convidou a dedo, é amiga já de muitos anos, e aí foi eu e minha filha. Só que num lugar, assim, a gente não deve ficar expondo a nossa vida aqui, mas quando aconteceu isso, no momento que aconteceu, a primeira coisa que veio na minha mente foi hoje. Então hoje me ajudou o que aconteceu sábado passado. Então eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Não fui de carro, porque o lugar para estacionar era complicado, fomos de Uber, né? Na volta, na ida também tem uma história, mas não cabe no tema de hoje, então a gente conta outro dia. Na volta, pegamos, já eram umas 10 horas da noite, e aí, todas as vezes, as poucas vezes que eu entro em Uber, porque eu tô sempre de carro, mas às vezes eu tô sem. Aí eu e Andra, a orientação que eu falo para ela, dá licença, bom dia, boa tarde ou boa noite, sempre. Às vezes eu até esqueço de pedir licença, mas como ela vai sempre na frente, ela dá licença, aí eu lembro da licença. E aí eu falo assim, você quer alguma orientação em relação ao caminho? Você quer alguma orientação em relação ao caminho? Fátima, você gostaria da minha água? Não, acabou, eu não vou dar água para ela. Então eu fui respeitosa, eu sempre sou respeitosa, sempre não, quase sempre. Nessa hora eu fui. E aí o Uber falou assim, que ele seja envolvido nesse momento. Você conhece Google e Waze? Ele falou isso para...
Ele falou isso pra mim. Aí eu respirei fundo primeiro, porque tem que respirar, amor. Tem que respirar. Veio na hora veio, causas atuais das aflições. Mas eu tirei, porque eu tenho meu primeira revelação lá de Moisés, olho por olho, dente. Mas na hora, e veio e eu tirei. Aí veio, pode parar o carro que eu vou descer agora. Na hora. Só que eu estava na entrada de uma linha amarela, que eu não conhecia aquele caminho, mas é conhecida, do lado da Arena, perto do Norte Shopping. Aí eu fiquei, e a Yandra estranhou, porque eu converso muito, quando eu entro em Uber eu converso, falo de um monte de coisa, e papapá, para ficar uma viagem agradável. Às vezes, quando o cara não dá confiança, ou a mulher, eu fico quieta, a gente tem que respeitar. E aí, eu posso dizer para vocês, foi até chegar no Shopping Carioca, eu pensei numa lista de respostas que vocês não têm noção. O quê? Mas o ex, se entrar dependendo da comunidade, ele não vai te avisar que é perigoso. O que vai... Rapaz, olha, mas era uma... E eu inflando. Aí, de vez em quando eu respirava, vinha causas atuais das aflições. Isso não tem a ver com a tua vida passada, minha irmã. Presta atenção. E se esse homem tá com uma arma? E se este homem te bate? Que a vontade era ao contrário, tá? E você, né? Eu fiquei bem chateada. Ele foi bem delicado. Então, quando chegou no Shopping Carioca Saúde, ele deu uma freada, porque eu acho que alguém entrou na frente dele e a bolsa da Yandra caiu. Ela não se machucou, mas eu falei bem alto, minha filha, ele tá bem? Minha filha, tá tudo bem? Porque quem deveria ter perguntado isso era o motorista, meu irmão de caminhada, que pode ter sido meu filho em outras vidas. Isso tudo eu penso na hora. Ele não falou nada, Yandra, não, eu tô bem. E eu calada. Aí eu falei, agora eu vou dar uma desculpa para não ir sábado, porque se eu fizesse o que eu queria, eu não podia estar aqui hoje. Tinha condições. Falei, vai ser na hora de soltar, porque aí a Yandra, eu vou botar a Yandra para dentro, eu vou debruçar, tem a cena. Lógico que tem a cena. Vocês acham que eu vim para... Rapaz, dá trabalho. Eu ia debruçar na janela dele, ia falar muita coisa para ele, menos palavrão, porque eu não falo palavrão. Graças a Deus, isso eu não vou. Mas eu ia falar algumas coisas que ele precisava ouvir. A Yandra desceu, ele falou, obrigado, fica com Deus. E eu posso dizer uma coisa que hoje eu me envergonho. Eu fiquei com vergonha porque eu não tive a capacidade de falar, fique com Deus. Eu não tive a capacidade de falar. Eu entrei em casa, eu abri o berreiro, eu chorei. Mas eu não chorei, eu chorei porque eu estava chateada com ele, com o que ele fez comigo. Gente, agora você vê uma coisa, uma viagem de 20 minutos, uma coisa pequena. Olha como rendeu isso na minha vida. E se eu não tivesse... Agora, eu me puni bastante, mas agora eu vou falar, tá de parabéns. Tá de parabéns. Vocês já pensaram se eu tivesse usado alguma coisa na hora que eu queria, uma das respostas? Eu não sei o que aconteceria. Então, eu acho que eu me livrei de uma aflição nessa vida. Não tem nada a ver com a outra. É causa atual. Causa atual. Não é brinquedo, não. As imperfeições morais, elas falam, por exemplo, do egoísmo. O egoísmo é uma pessoa que só pensa nela. Isso é meu, 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 isso é meu. Aí eu vou me mudar lá para uma ilha deserta. Só que não vai dar certo, porque lá na ilha deserta eu não vou poder contar uma vantagem. Eu preciso de uma pessoa. Mas não é? O que adianta? Eu ter um carrão, câmbio automático, eu ter um monte de coisa, essa caneta que voa. Gente, eu preciso me exibir. Eu ganhei uma medalha semana passada, eu trouxe a medalha. Porque ninguém viu, ó. Vocês têm que ver que eu ganhei a medalha. Então, a gente precisa... Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa do outro. A gente precisa... Às vezes a gente precisa ficar quieto, respirando, fazer uma meditação. Mas na maioria das vezes, não é ficar numa floresta 500 anos. Ali eu vou evoluir nada. Porque ali, quem que vai me incomodar? Uma borboletinha linda. Um barulho do grilo, que eu acho maravilhoso. É aqui, ó, que a gente precisa se relacionar para a gente aprender. Tem imperfeição, tem os vícios, né? Os vícios, talvez até vocês saibam dessa história, esses grandes escândalos dos nossos irmãos políticos,
né? Porque eu não roubaria esses milhões, eu não tenho essa capacidade, mas eu roubei a caixa de bombom do Zé Inácio, entende? É oportunidade, eu não tive a oportunidade dos milhões, mas eu tive da caixa de bombom. Eu tive de pedir para tirar a xerox da monografia lá no trabalho. Gastei toda a xerox do trabalho do governo. Ah, mas o governo rouba, mas é um problema dele. Eu roubar também é um problema meu, né? Então, a gente às vezes acusa muito o outro, mas a gente esquece do que a gente faz. Uma caneta, mas você pegou uma caneta. Gente, eu peguei R$2 uma vez, isso tem 30 anos, de um lugar que eu trabalhava. Era um negócio de escola em 6 meses, e aqueles R$2 ou R$1 ficou ali. Eu fiquei lá 6 meses, mas eu não fui mandada embora por isso, não. Ficou uns 4 meses, aquele R$1. Não era de ninguém. Eu peguei. Isso tem mais de 30 anos. Eu não consigo esquecer, mas eu tenho que me perdoar. Eu já estou me perdoando aos poucos. Mas entende? Foi R$1, não era de ninguém, mas o que eu tinha que ter feito? Ô fulana, a dona que nunca aparecia, tem R$1 aqui. Aí, Tamara, pode ficar. Puxa vida, eu ia estar toda feia. Mas não, eu peguei pra mim. Ninguém deu falta, papapá, mas não interessa. Como é que a gente ainda faz essas coisas? A gente faz essas coisas. E aí esse político entrou no roubo, ganhou muito dinheiro e precisava lavar em algum lugar o dinheiro. E aí ele foi, uma das coisas, parece que foi numa casa de essas boates que tem prostituição, né? E a gente respeita as meninas que trabalham lá, que são nossas irmãs, porque às vezes eu sou invejosa e ela não é. Ela tem outro erro. O meu não é aquele, mas é outro. Então a gente está falando sempre com muito respeito. E ele começou a ir para gastar o dinheiro. E aí ele ia de noite, 10 horas da noite, saía 3 da manhã. No segundo mês ia 10, saía... Até que ele estava indo todos os dias, de 8 da noite a 10 da manhã. Quando ele foi preso e foi entrevistado, você via que ele já não estava tendo prazer naquilo, ele estava viciado. Então a gente precisa ter cuidado com o vício. E o vício da maledicência? E o vício da fofoca? Semana retrasada, minha colega estava conversando com um amigo no trabalho, rapaz, e não vinha uma conversa edificante. Aí ela falou, pô, a gente tem que fazer uma fofoca. Senão não tem conversa. Às vezes você precisa falar mal de alguém. Olha o que a gente precisa melhorar na gente. Eu não estou dizendo que nós sejamos ruins, não é isso. Mas às vezes não acontece isso. Tem pessoas que só abrem a boca para falar mal do outro, mal do trabalho, mal disso, mal daquilo outro. E isso vai gerar o que na gente? Vai gerar o tema de hoje, que está no Evangelho, capítulo 5, item 4. Causas atuais das aflições. Então, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, porque na outra... Gente, deixa eu... Quem vive de passado é museu. Vamos começar por isso. Nós não somos museu. Nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos que o que a gente fez em outra, a gente vai, o que semeou, a gente vai colher. Mas, gente, é muita coisa dessa. Muita coisa que a gente faz nessa, a gente está colhendo nessas aflições. Então, precisamos fazer um caminho de volta. Eu aqui no centro, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu ia dar da Igreja Católica, eu vou falar do meu. É um exemplo. A minha função aqui é fechar aquela janela, é subir isso aqui, é desligar o ventilador, é abrir essa cortina, trocar esse copo de lugar. Eu tenho 10 funções aqui. Aí a Neuza tem a função de, quando todo mundo sair, pegar aquele tapetinho lá de fora e botar dentro. Por que não sou eu que faço isso? Quê? O quê? Primeiro, quando ela levantou dali, eu já tô lá fora pegando esse tapete. Porque eu ainda tenho uma veia de inveja muito grande. E aí, quando a gente percebe que a gente tem essa veia de inveja, o que a gente deve fazer? Primeiro, já boto logo meu nome na caixinha para eu melhorar. Mas perceber uma coisa, eu não estou sendo grata ao que eu tenho. Poxa, eu já troco a água de lugar, eu já boto isso aqui. Eu estou falando isso, não é do centro, eu estou falando da vida. Porque às vezes a gente tem, eu estou andando, estou respirando sem aparelho. Não é? Quanta coisa eu comi hoje. E aí, em vez de eu potencializar isso, eu fico potencializando que a outra menina está com um carro de câmbio automático, porque ela é 10 centímetros mais alta do que eu queria ser mais alta, e ela é 10 centímetros mais alta do que eu, é um absurdo. E aí eu não sou grata.
Como é que Deus vai me dar mais alguma coisa se eu não sou grata? Eu não sou grata ao que eu tenho. Eu não cuido da minha casa. Eu preciso cuidar mais, Senhor, eu já sei disso, não precisa falar. Eu tenho que ser grata às coisas que tem aqui, ó. Eu tenho que ser grata aos meus dedos. Aos meus dedos. Enquanto a gente não fizer esse movimento de entender que a gente precisa do outro, mas não para falar mal, não para espizinhar, mas para que a gente consiga, até num exemplo negativo do outro, em vez de falar, caramba, lá perdeu o gol, porque tá acima do... também, tá gordo, perdeu o gol. Eu falar assim, caramba, ele perdeu o gol porque ele está acima do peso. E eu comi 3 caixas de bombom hoje. Eu preciso melhorar. Entende? A gente tem que se melhorar e tem que valorizar o que a gente tem de bom. Faltam 3 minutos. Porque nós temos muitas coisas boas, sim. Muitas. Eu vou fazer só 2 porque não vai dar tempo. Ah, eu posso fazer uma brincadeira? Deixa eu ver se vai dar tempo. Ó, eu vou dar um tempo para vocês tentarem adivinhar que palavra é essa. Ah, vou passar primeiro para o Zé Inácio. E para Ariete. Aqui, pessoal de casa... Que palavra é essa? Isso tem a ver com... Olha, isso tem uma imperfeição, sem julgar ninguém. É uma coisa que... Isso dá uma aflição na causa atual. Tá trocado. Se vocês não acertarem, o ponto é meu. Quem quiser fazer um pix para mim, eu mando por zap o que é. Tem a ver com uma imperfeição. Tem a ver com uma imperfeição. E quando a gente usa muito isso... A gente vai para o médico e aí a gente acaba fazendo mal ao nosso pulmão e ao pulmão das pessoas que estão... Cigarro. Quem falou cigarro? Mas eu achei que fosse a voz da Ariete, ponto da Ariete. Cigarro. Desculpa que eu não dou mole não. Vou dar mole não. Cigarro. 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 E aqui, esse vai ser mais fácil. Depois do cigarro a gente vai mais fácil. Que a gente acha que é só o que está fora. É só o que está fora. Porque a bebida, eu estou acusando quem bebe? Não. Só que a falta do equilíbrio, se você pegar e dirigir, se você chegar em casa, e aí eu tenho exemplos, se você chegar em casa e ficar nervoso demais, aí bota a culpa na bebida, mas não é, você foi lá comprar. Então são causas atuais. Se você sofreu um acidente porque você, não bota a culpa na outra existência, porque você foi lá e comprou. Peça ajuda. Peça ajuda. Agora tem uma coisa bacana que às vezes a gente precisa fazer. Isso é bom, esse tá difícil. Esse daqui vai estar difícil. Muitas das vezes a gente precisa fazer isso. Hã? Não, tem um S ali. Silêncio. Silêncio nos momentos de discussão. Bota aquela aguinha da paz na boca e não engole. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que a gente tenha muita força, fé, esperança, coragem. Que esse ano seja o melhor ano de nossas vidas. Que a gente, quando se deparar com as aflições atuais, que a gente bote o nosso joelho no chão, filosoficamente falando, e que a gente peça, Senhor, a gente confie em Ti, nessa espiritualidade maravilhosa. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, a força necessária para não desistir, que a gente não desista, que a gente tenha coragem, fé, esperança, porque vai passar. Muita paz e luz e muito obrigada.